quero agradecer muito à igreja por toda a expressão de carinho, de amor para conosco nesse momento assim tão especial e diferente das nossas vidas. A nossa igreja é uma igreja batista e geralmente nós temos mensagens para serem pregadas. Mas hoje eu não posso, queridos, deixar de trazer um testemunho a vocês. Eu não posso deixar de compartilhar com a igreja aquilo que eu vivi junto com a minha família nesses últimos dias, principalmente nesse último mês, porque eu sei que a Bíblia fala que as experiências que Deus dá a um são também para que traga edificação ao outro. E principalmente quando se tratam de ministros do Senhor, de pastores, Deus usa muito as nossas experiências para edificar a igreja. E todos sabem, ou a maioria, alguns talvez estejam nos visitando nessa noite, da partida do meu pai, pastor Jair, para o Senhor, para os céus. Como o pastor Léo nos ensinou a falar, papai levou ele para casa. E tem sido um momento de reaprender tudo. Tem sido um momento de ver vivificado em nossas vidas aquilo que a palavra de Deus ensina. Tem sido um momento de receber o consolo que muitas vezes a gente ministra sobre todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Na hora da dor, a gente está sempre ministrando uma palavra de consolo. E agora é a hora de nós vivermos esse consolo de Deus para nós também. E sabe, queridos, tem sido um momento de muitas, mas muitas revelações. Talvez nesses 20 anos de ministério e 39 anos de vida, eu estou vivendo um momento assim mais especial na minha vida com o Senhor. Porque Ele é pai de órfãos, marido da viúva. Ele é o Deus fiel, que em tudo nos sustenta, nos ensina. Há 5 meses atrás, a situação do meu pai se agravou, a igreja veio acompanhando conosco essa história, oramos juntos. No início nós só pedíamos, Senhor, cura, Senhor, remove a enfermidade, Senhor, faz um milagre. Mas foi incrível perceber que Deus não faz coisa alguma sem antes avisar os seus servos. E Deus começou a falar, aqueles que andam mais próximos de nós sabem que nós dissemos isso, que Deus havia começado a falar de um propósito dele, e que o propósito dele era, de fato, levar o seu filho para casa. E nós custamos a entender, porque o ser humano não foi feito para esse momento, não ia ser assim no plano original. Mas o Espírito Santo foi nos falando de uma maneira muito linda. Eu me lembro que teve um domingo aqui em nossa igreja, que a minha mãe estava aqui conosco, e ela orou. E ela disse, queridos, Deus falou para mim que removeria o opróbrio da viuvez. Eu estou muito feliz com isso, e orou conosco. Mas durante a semana, nós fomos ler o texto que Deus havia dado. E esse texto que fala sobre remover o opróbrio da viuvez, ele diz exatamente que o Senhor se torna o marido da viúva. E eu comecei a acreditar de fato nesse momento que havia chegado, quando Deus falou com a minha mãe. Deus falou para ela, eu vou levá-lo para a glória. E aí eu disse, bom, se Deus comunicou isso à minha mãe de uma maneira tão clara, eu já não posso mais insistir. De um mês para cá, irmãos, eu, pastor, minha mãe, meu irmão, meus filhos, meus sobrinhos, a nossa família é pequena. Nós começamos a tentar viver os últimos dias, a tentar entender o processo do que Deus estava fazendo. E houveram muitos momentos significativos. E um deles, nós conversamos, foi no domingo dia 7, à beira da cama do meu pai. Ele havia sido internado, foi a última internação. E naquele domingo, pela manhã, nós chegamos, o pastor ministrou de manhã, se eu não me engano, e nós fomos para lá. E aí, meu pai nos chamou à beira da cama, a mim, a minha mãe, o meu marido e o meu irmão.
E ele nos disse: olha, meus filhos, minha esposa, até as minhas vestimentas já estão preparadas. E eu vou partir para o Senhor. Eu vou para a glória. E ele estendeu a mão e falou comigo o que ele queria. Filha, a palavra que eu deixo para ti é assim, assim. Eu quero que você continue o ministério que Deus me deu. Ele me responsabilizou e disse: filha, continua o ministério de família. Nunca esqueça desse chamado. Chamou meu irmão, entregou uma palavra, falou com meu esposo, falou com a minha mãe, pediu que a minha mãe selasse o coração dele com um amor eterno. E naquele momento, ele pediu que nós fizéssemos juntos como família uma entrega. Irmãos, nós fizemos. E vimos quando o Senhor desceu com um cetro e colocou no peito do meu pai. E assim como o cetro que é estendido, aquele como Esther viu estendido para ela, pede-me, né? E eu responderei. E o Senhor disse: o pedido está aceito. Eu farei aquilo que ele profetizou e eu o levarei. E uma das coisas que ele pediu, Deus tinha dado um texto a pastor Keyson sobre dormir no Senhor. E ele pediu ao pastor e falou: Keyson, eu quero dormir no Senhor. E Keyson olhou para ele e falou: meu sogro, assim será contigo. O Senhor vai dormir. Aí ele perguntou: pode ser hoje, meu filho? E aí o pastor disse: pode, meu sogro, pode ser hoje, mas eu te digo, vai ser no momento de Deus. Foi no domingo, na sexta-feira, dia 12, quando ele estava após o almoço, já não comia mais, não se alimentava, mas ainda tinha lucidez. Passamos a semana inteira conversando pouco, porque ele já estava muito fraco. Mas aí, no momento em que minha mãe estava de mãos dadas com ele, né, mãe? De mãos dadas com ele. E ela dizia para ele o quanto ela o amava. Meu pai adormeceu no Senhor. Fechou os seus olhos. Ele não morreu de parada cardíaca. Ele não morreu agoniado. Ele morreu, ele dormiu no Senhor. Ele fechou os seus olhos. Eu cheguei 3 minutos após a hora morte. Eu estava entrando na recepção quando ele falecia. Eu fui pregar no acampamento. E quando eu entrei na recepção, ele partiu. Eu tinha pedido a Deus para não ver esse momento, porque eu pensei que eu não ia ter estrutura para isso. E aí naquela hora, quando eu entrei, haviam 3 minutos que ele havia parado de respirar. E eu olhei para ele e o seu semblante era de quem havia dormido. E Deus falou assim muito forte: irmãos, é uma sensação, quem já perdeu alguém assim tão amado, tão querido, não é explicado com palavras, é algo muito forte, muito íntimo, mas muito profundo. Uma paz tão linda tem preenchido o nosso coração. A gente tem chorado e tem sorrido. A gente tem se alegrado em Deus e tem sofrido também. É a saudade que dói, que corta a alma. Mas é uma certeza tão plena, plena, do propósito de Deus cumprido, de ver Deus cumprindo realmente tudo que Ele havia falado e preparou tudo. Tudo foi muito lindo. Ele combateu o bom combate, guardou a carreira e Deus o tomou. Mas uma das coisas mais marcantes para nós é que nós havíamos assumido um compromisso para essa semana, agora passada, num congresso na cidade de Orlando, com os pastores Léo e Dev Tairos. Esse congresso, vocês podem ter ouvido falar, era um congresso cujo tema era legado. E nós assumimos esse compromisso há 10 meses atrás, quando nada disso se passava na nossa mente. E nós, nesse momento de tamanha dor, irmãos, onde você não sabe por onde recomeçar a vida, nós pensamos: a gente não vai nesse congresso, ou a gente vai nesse congresso. E depois, um dia antes de viajarmos, eu falei com a minha mãe: mãe, eu queria muito que a senhora fosse conosco, eu não queria ficar longe da senhora agora, dos meninos. E a minha mãe falou: ai, minha filha, então providencie as coisas e vamos todos juntos. Irmãos, nós saímos daqui, assim, nós estávamos assim, extasiados com aquele momento, no sentido humano mesmo, e esperando intervenções da parte de Deus e consolo.
É como se nós levássemos um pergaminho na nossa mão. Sabe quando você tem uma carta escrita numa língua que você não entende? Irmãos, mas quando nós chegamos ali naquele lugar, essa conferência é uma conferência missionária. E acontece da seguinte forma: são pastores e missionários do mundo. Irmãos, estavam representados os 5 continentes. Os 5. Tinham pessoas ali, houve um pastor de Serra Leone, na África, que ele deu o testemunho dele, um jovem, irmãos, de 35 anos aproximadamente. Irmãos, o corpo dele era todo marcado por anzol, ele foi pendurado por anzol. Ele foi esfaqueado, ele foi baleado, ele foi preso por uma seita satanista, e ele pregava o evangelho, e eles o torturaram, não o mataram porque Deus não permitiu. Tinham ali apóstolos, como se parecia a Bíblia, assim, trazida para os dias de hoje, apóstolos que abriram mais de 1000 igrejas, outros pastores que eram usados. Teve um pastor também que pregou, ministrou, ele foi usado já em ressurreição de mortos. Eu nunca tinha visto tão de perto assim, essas coisas assim, de uma forma tão real. Ele contou quando ele entrou na casa de um menininho, e o menininho já estava morto, e ele o tomou no colo. E naquela hora ele orou por aquela criança e o espírito de vida, assim como Elias orou pelo filho da sunamita, e o menino ressuscitou, essa criança também ressuscitou. Foram assim testemunhos muito impactantes. Nós chegamos ali meio assim, sem saber muito como agir, né? Sentamos no nosso lugarzinho e aquela conferência missionária começou. Mas no primeiro dia, Deus já começou a falar lá naquele lugar. E o tema, como eu disse, era legado, o tema da conferência. E os pastores que foram ministrar ali, irmãos, eles foram explicar o que acontece numa família. Principalmente quando há um legado sacerdotal, de um pai para um filho, para um neto, para um bisneto e assim por diante. E como cada um de nós tem uma responsabilidade diante de Deus, eu queria que você dissesse à pessoa que está do seu lado assim: você não está sozinho. Diga a essa pessoa. Você não está sozinho no mundo. Pessoas antes de você são significativas. E pessoas depois de você são significativas. E tudo que a gente faz ou não faz, queridos, está transmitindo um legado. Irmãos, foi como se eu tivesse chegado com a minha cartinha, né? Escrita. Com minha dor, com minhas lágrimas. E Deus tivesse tomado assim uma pessoa para interpretar tudo aquilo que eu estava perguntando para ele. Teve um dia que o pastor perguntou assim: irmãos, eu sinto de Deus que a gente não deve continuar pregando aqui assim, mas que a gente deve liberar um mover profético. E eu gostaria de saber se tem alguém nesse auditório que gostaria de falar. E eu pensei comigo mesma: nunca. Porque é um momento que eu não estou boa para falar. E aí o Espírito Santo falou: é você. Levanta do seu lugar e vai lá na frente e fala. Eu falei: mas Senhor, o que eu vou falar? Irmãos, eu cheguei lá na frente e falei: olha, pastores, missionários, irmãos, eu sou uma pastora no Brasil. Desde pequenininha eu lido com obra missionária. Pessoas aqui sabem que nós tínhamos uma ação missionária em Filadélfia, na igreja do Guará, muito forte, que também foi cuidada por nós durante muitos anos no início do nosso ministério. Tivemos muitas festas das primícias, doamos muitos carros para missionários, pelo menos 3 carros eu me lembro, foram doados para missionários, construímos igreja e muitas coisas. Inclusive essa foi uma das palavras proféticas que Deus nos deu lá: retomem missões, porque missões está no meu coração. A igreja pode dizer amém a essa palavra? E aí eu e o pastor estávamos ali chorando e eu falei: irmãos, eu sou filha de um pastor que ele foi um pastor missionário durante toda a sua vida, amava missões. O meu pai me ensinou, e fazem 11 dias que o meu pai foi tomado para a glória. E eu estou aqui, irmãos, mas eu sinto que eu não posso parar, que eu não posso desistir agora. E amém, em nome de Jesus, amém. Peguei o meu material e fui sentar no meu lugar. Irmãos, mas o Espírito Santo sabia o que ele queria fazer. Naquela hora, vários pastores
de nações, irmãos, maioria deles, todos praticamente, de língua estranha, falando inglês ou francês ou grego. Não tinha nenhum, tinha um que falava português, os outros nenhum falavam português. E aqueles homens vieram ao nosso encontro. Havia um apóstolo ali, um homem de idade, muito lindo, um senhor com a sua esposa. E ele era apóstolo na Grécia, irmãos. Ele já fundou mais de 100 igrejas. Numa das obras que Deus o tomou, ele ganhou metade de um estádio lotado da sua cidade para Jesus Cristo. E aquele senhor chegou perto de mim falando em grego, né? Não entendi nada assim. Aí eu pedi que um tradutor viesse, a pessoa veio e ele disse: filha, eu sou teu pai. Eu falo contigo nesse lugar. E começou a profetizar. E o texto que Deus tinha me dado na semana que Deus levou meu pai, aquele texto de Josué capítulo 1, Moisés, meu servo, é morto. E agora eu passo a Josué o legado. E aquele pastor começou a profetizar, chamou o pastor Queiso e disse: olha, pastor, sobre ti, sobre a tua esposa, recai o legado. A semente caiu na terra, o sangue está clamando. E assim diz o Senhor: o grão de trigo, enquanto não cair na terra, fica só. Mas se cair na terra, dará muitos frutos. E assim diz o Senhor: multidões eu trarei àquele lugar. Deus começou a mostrar para ele essa igreja. Falou: eu vejo uma cidade, eu vejo um povo, tem um lago. Falou do lago aqui, um homem lá do outro lado do mundo. E Deus levantou vocês ali. Existem sonhos no coração de vocês. Existem desejos muito fortes de ganhar vidas para o Senhor. E assim diz o Senhor: eu estou trazendo um vinho novo, um óleo novo, aleluia. Eu estou trazendo uma unção nova, porta nova, caminho novo. Aí Deus começou a mostrar ali naquele momento para aquele homem, e ele foi entregando aquela palavra. Passaram-se 2 dias, nós estávamos também numa reunião, e o pastor que estava dirigindo, nós estávamos lá no nosso canto, nós nem éramos conhecidos lá de nenhuma maneira, as pessoas nem sabiam quem nós éramos. E aí, esse pastor disse: olha, Deus está me dizendo que é para chamar o casal do Brasil. E você, Keison e Laudijane. E nós fomos à frente. E ele disse: Deus diz que está trazendo uma unção profética sobre essa família, sobre esse casal, acrescentada, e sobre a igreja e o povo que eles representam. E ele pediu que a gente se ajoelhasse. Era o pastor Léo que estava dirigindo nessa hora. Ele pediu para a gente se ajoelhar. Hoje a Kênia me falou que essa foto foi postada no Facebook, eu não vi. Na hora eu estava ajoelhada, não sei. Depois eu vou ver se eu consigo essa foto para a gente trazer para vocês. E nessa hora ele chamou 4 apóstolos. Filipinas, esse que foi usado para a ressurreição de mortos. Esse da Grécia, um australiano e um americano. E ele disse que o Senhor dizia que era para haver um compartilhamento espiritual. Assim como os discípulos e apóstolos da Bíblia, irmãos, era a Bíblia revelada ali. Compartilhavam os dons que eles fizessem aquilo naquele momento. E aí nós somos envolvidos por 8 mãos assim, e 8 pastores, mais uma vez, os pastores e suas esposas, profetizando. E mais uma vez, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, olha para mim, o seu nome foi mencionado naquela palavra profética. Porque Deus falava desse dia, dessa hora, dessas pessoas que Ele tem trazido. Deus falava desse óleo novo, e eu quero que a igreja receba pela fé nessa noite. Eu quero que a sua família, onde estiver, receba esse manto da salvação, esse manto de cura, esse manto de restauração. Eu profetizo o novo de Deus na tua vida, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Se Satanás tem te dito que não tem mais jeito, se ele tem te dito que não vai acontecer, essa é uma noite em que Deus renova as promessas sobre a tua vida, aleluia. Porque você é filha e filho amado do Senhor, e nada vai mudar isso em nome de Jesus.
pode aplaudir a Deus. E Deus continuou falando ali 3 coisas que eu quero falar hoje à noite. Uma delas, queridos, é que a oração não pode deixar de ser a base das nossas vidas, a nossa comunhão com Deus. Esse pastor das Filipinas contou que na igreja dele, irmãos, havia uma reunião, achei lindo demais, falei, eu vou anotar aqui para falar isso lá na igreja. Sabe como é que é o nome da reunião? Reunião de oração da espera. Ele disse, irmãos, nós temos vivido numa realidade de mundo, até de igreja, que quase não se tem mais reuniões apenas de oração e de busca ao Senhor. E não se ensina muito ao povo de Deus que há uma espera que é necessária. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que, eu queria que a igreja dissesse bem forte, até que. Você que tem perguntado a Deus, Senhor, eu vou orar por isso, até quando? Hoje à noite o Senhor te dá a resposta, meu filho. Você vai orar por isso até que, porque a intervenção do Senhor virá. É como aquela música do Thales, espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Quantos creem nessa palavra? E sabe, queridos, a Bíblia diz que em Filipenses 3, verso 14, Paulo dizendo, igreja, fiquem atentos. E ele diz, por essa causa, eu me ponho de joelhos. Todos nós, queridos, temos causas diante de Deus. E essas causas devem nos levar aos joelhos diante do Senhor. Pai, por que eu tenho passado por isso? Para que você dobre os seus joelhos. Porque é a intimidade que vai te trazer santidade. É a santidade que vai te dar autoridade. E é a autoridade que vai te levar à conquista. Nunca pense que com Deus a gente pode inverter. Senhor, deixa eu começar conquistando. Eu quero conquistar, eu quero ter, eu quero ser, eu quero fazer. Não, a Bíblia diz que nós precisamos começar dentro dos princípios de Deus. Antes de tudo, 1 Timóteo capítulo 2 diz, use a prática da oração, da intercessão, da súplica e das ações de graça. Hoje Deus está dizendo à nossa igreja, Igreja Batista Filadélfia em Taguatinga, volta à busca e à oração. Volta a ter seus propósitos com Deus. Eu orava de joelhos ao lado da minha cama, tem uns 10 anos que eu não oro mais, volta a orar. Eu fazia madrugadas de oração, eu deixei de fazer, volta a fazer. Eu jejuava, pastora, e eu passava o dia, no final do dia eu me ungia, cantava louvores, eu já nem lembro a última vez, volta. Por essa causa o Senhor está te dizendo, por esse filho, se põe de joelhos. Por essa resposta, se ponha de joelhos. Não tem problema, sabe, queridos, você orar na correria. Você orar em todo tempo, você orar tomando banho, você orar dirigindo, você orar cozinhando, você orar indo para o trabalho no metrô, não tem problema. Desde que você já tenha feito a sua devocional, o seu momento de intimidade, de quietude diante do Senhor. Uma das palavras que Deus nos deu muito forte, que o pastor já obedeceu de imediato. Deus falou muito claramente, meus filhos, eu quero um tempo de quietude e de busca. Eu quero que vocês parem para me ouvir. Deus disse para nós, eu tenho estratégias tremendas e novas. Eu tenho respostas. Irmãos, foi tremendo, uma senhorinha, deve ter uns 75, 80 anos, aquela mulher da Austrália. Ela me chamou, nessa hora inclusive a Ana Paula Valadão, que estava lá dirigindo louvor, estava mais perto de mim. Eu falei, Ana, você pode por favor traduzir essa palavra profética? Depois até o pastor falou, amor, você vai chamando assim. Eu falei, amor, mas era quem tinha lá para ajudar. E eu não queria nem saber se era gente muito importante, mas eu chamei. E aí eu falei, você pode me traduzir essa palavra profética? Porque eu não entendo inglês. Ela, posso. E ela começou a traduzir aquela palavra profética, aquela pastora de idade me entregando.
Irmãos, olha o que dizia na palavra profética. Eu estou te chamando, filha, para vir para um lugar. Olha o que Deus falou, que essa palavra é para você também. Esse lugar é no meio das asas dos querubins. Quem já esteve lá, irmãos? Irmão, você já esteve no meio das asas dos querubins? Deus falou duas coisas para mim. Lá o inimigo não te acha. E lá eu te darei a resposta que me pedes e o óleo para teres a unção necessária. Irmãos, desde aquele dia eu clamo todo dia, Deus me leva para esse lugar. Pastora, onde é esse lugar? É o lugar secreto da oração. É o lugar da intimidade, é o lugar onde você não tem pressa de sair, queridos. É o lugar onde você entra e não fica dando para Deus uma listinha de mercado para Ele cumprir. É o lugar espiritual onde você diz, Deus, eu dependo de Ti, Tu és a maior riqueza da minha vida. E é o lugar que quando você desce de lá, é quando Moisés desceu do monte. Seu rosto brilha. Suas respostas estão dadas, suas batalhas estão vencidas. Se você crê, diga glória a Deus por isso. Hoje, irmãos, com muito temor de Deus, como sua pastora, eu te convido para ir para esse lugar. Porque eu sou filha de Deus tanto quanto você. Se Deus me chamou, Ele está chamando essa igreja também para ir. Para o lugar onde o inimigo não nos ache, onde as respostas de Deus estão e aonde a unção de Deus se manifesta na nossa vida. Eu quero que você diga ao Senhor, eu quero esse lugar, Senhor. Diga a Ele agora. Diga com mais fé, diga eu quero esse lugar. Você prefere esse lugar do que uma aprovação nesse concurso? Você prefere esse lugar do que 30 mil reais, 40 mil reais? Eu quero te dizer, todas as tuas fontes estão em Deus. Igreja, volta para Deus em nome de Jesus. Quantos querem fazer uma reunião particular de espera? Diga para quem está do seu lado, irmão, faça reuniões de espera. Tem alguém aqui, além de mim, hoje à noite, esperando uma intervenção de Deus? Levanta a mão, deixa eu ver se eu tenho irmão junto comigo nessa. Amém? Espera, meu irmão, porque não vai tardar. Ah, pastora, já está tardando. Não. A Bíblia diz, nunca considere que a promessa tarda, porque Deus sabe a hora. Escuta essa frase. Devemos ter alvos. E esses alvos devem ser tão grandes, que se não for a intervenção de Deus, estão fadados ao fracasso. Vou repetir. Devemos ter alvos. E esses alvos devem ser tão grandes, que se não for a intervenção de Deus, estão fadados ao fracasso. Ou seja, esse teu sonho, que parece inalcançável, ele é apropriado para o agir da mão do Senhor. Ah, eu acho que eu vou desistir disso, essa conversa está grande demais, deixa eu aceitar qualquer coisa aqui. Largue isso de mão, pois hoje o Senhor renova a tua esperança, você crê? Amém? Que tipo de sonho é o sonho de Deus para a minha vida? Que seja tão grande que se não for Ele, nunca vai dar certo. Esse é o sonho de Deus para você. Quantos dizem amém? É a estéril ter filhos. É o cego ver. É o coração endurecido ser coração quebrantado. Diga amém, querido. É o casamento ser renovado. É Deus transformar teu vale seco no manancial. Ori calabassúria. Por essa causa, fica de joelhos. Filipenses capítulo 3, verso 14. E em último lugar,
Deus falou muito forte comigo lá sobre promessas que serão herdadas. Eu estou vivendo esse momento na minha vida. Hebreus capítulo 6, versos de 10 a 15, eu quero ler com a igreja. Hebreus 6, de 10 até 15. Escuta o que o Senhor diz a cada um de nós hoje. Porque Deus, Ele não é injusto, irmãos, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis uns aos outros, aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis conformados, indolentes, mas imitadores daquele que pela fé. Primeiro eu queria que você desse uma cutucada assim, com carinho e educação na pessoa que está do seu lado, e diga, não se conforme. Mais forte, diga, não se conforme. Diga para quem está do outro lado, não se conforme. Quantos inconformados hoje vão sair daqui tocados pelo poder de Deus? Não se torne conformado, diz o Senhor. O Espírito Santo hoje está cutucando você aí no seu lugar. O Espírito Santo está falando diretamente ao seu coração agora. Lembra que eu te falei para você não se conformar? Não vos torneis indolentes, mas imitem aqueles que pela fé, digam comigo, igreja, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Tem traduções que dizem, e eu gosto mais ainda, pela longanimidade. Longanimidade quer dizer, irmãos, paciência esticada. Paciência de Jó, para nós aqui no Brasil. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que ele não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, diga esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Hoje eu quero ousar fazer algo aqui hoje à noite. Porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Quero que você leia o verso 15 de novo junto comigo e coloque o seu nome. Você vai falar assim. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Laudijane. Você disse o seu nome? Amém? A promessa. Agora que a gente aprendeu, a gente vai fazer bem lindo e depois vai dar um glória a Deus. Vamos juntos? E assim, depois de esperar com paciência, obteve Laudijane a promessa. Glória a Deus! Fique de pé no seu lugar hoje. Pastora, como eu vou herdar a promessa? Nós estamos debaixo de um legado que nos foi transmitido de fé e de bênçãos. Eu espero muitas bênçãos de Deus. E eu sei que nós não estamos sozinhos. Existe uma multidão dos que creem. Aleluia. Pela fé, o que é a fé? A certeza do que se espera e a convicção daquilo que se crê, mesmo sem ver. Estou falando com as minhas palavras, mas é o texto de Hebreus 11.
E o que é, pastora, longanimidade? Uma paciência esticada. Olha, escuta esse conceito aqui. Porque eu sei que Deus vai falar com você nisso aqui, porque Ele falou muito comigo. Eu pensei que eu estava doida, mas não estava não. Eu pensei que não tinha mais jeito, mas tem. Porque olha o que é o teste da paciência. Escuta isso, marido. Para você não desistir da tua esposa, nem dos teus filhos, nem da tua casa. Escuta isso, jovem, para você não desistir do teu propósito de santidade. Escuta isso, mulher, para você não desistir de edificar a tua casa. Escuta isso, filho de Deus, para você não desistir das promessas. Paciência é uma virtude de manter controle emocional equilibrado. É não perder a calma mesmo ao longo do tempo. É tolerar os erros e os fatos indesejados com a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem. De qualquer hora e em qualquer lugar. É a capacidade de persistir quando está muito difícil. Tranquilo. Acreditando que vai conseguir aquilo que se deseja. Diga amém por isso. É a capacidade, irmãos, isso aqui para mim é tremendo, de aguardar em paz a compreensão do que está acontecendo com a tua vida. Lembra que eu falei que eu saí daqui como quem leva um pergaminho em línguas estranhas? E pensa, alguém tem que aparecer e traduzir, porque eu não estou entendendo nada. E quando você chegar naquele lugar... Teve uma hora que um moço veio ao meu encontro. Ele era um africano, ele vestia uma roupa bem grandona. E aquele homem não falava nada que eu pudesse entender. Mas o Espírito do Senhor comunicava algo ao meu espírito. Todos os dias aquele moço vinha. E olhava, e no olhar dele era transmitido o amor de Deus. Na paciência você espera a tradução das coisas. Na paciência você não joga fora as peças, porque Deus está montando o quebra-cabeça. Diga amém. Na paciência você não chuta o balde, viu? Na paciência, irmão, em nome do Senhor Jesus, eu te digo hoje à noite, não se permita murmurar. Não se permita duvidar pela fé. Viu, Irã? Pela fé, meu filho. Pela fé e pela longanimidade. Não é assim, pastor Marcos? 20 anos. 21. 2, 3, 4, 50. Essa semana passada aconteceu uma coisa tão linda. Irmãos, tem muita coisa que a gente não entende. Mas Deus sabe. Enquanto meu pai era vivo, ele gostava muito de dar conselho. E tinha uma coisa, uma só, específica, que ele falava para o meu irmão. Lau, meu filho, não é assim. É assim, meu filho. E a vida inteira eu ouvi o Lau dizer, tá bom, pai. Mas aquele tá bom, pai, de quem diz assim, tá bom, mas eu vou fazer diferente. Tá bom porque eu não entendo, mas então o senhor acha, eu te respeito, mas eu não acho. 4 dias depois que meu pai faleceu, nós estávamos conversando. E meu irmão admitiu tudo aquilo que meu pai tinha dito. E disse, sabe aquele conselho que meu pai me dava? Só agora eu posso entender. 4 dias depois que ele partiu, é claro como a luz do dia. E eu pedi a Deus uma loucura, nem sei se Ele pôde atender minha oração. Eu pedi para Deus, conta para o meu pai, Deus. Conta para o meu pai lá no céu. Que o que ele tentou ensinar
4 dias depois que ele partiu, foi cumprido. Tem coisas que a gente vai ter que esperar. O tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus. A Bíblia diz que os anciãos, os homens de Deus da Bíblia, saudaram as promessas, não foi, pastor Marcos? De longe, né, pastor Derossi? Muitos nem viram. Eles saudavam as promessas. Eles brigavam contra a esperança. Eles rompiam com ela. Mas diziam: creio. Creio até o fim. Porque se herda promessas com fé e com paciência. Diga mais uma vez: com fé e com paciência. Por isso você não vai desistir. Comece a orar pelo aquilo que Deus tem te falado. Comece a dizer ao Espírito Santo: Senhor, renova a minha fé nessa noite. Se você já havia deixado de lado sonhos que sem Deus, se não houver uma intervenção dele, serão fracassados, retoma, porque esses são os sonhos mais lindos que Deus fará cumprir na tua vida. Esses difíceis são os mais preciosos. Esses que são assim, saudados de longe, aguardados com muita persistência. Eles vêm com uma propriedade de milagre. Eles vêm com a obra completa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas nessa noite. Deixa o Espírito de Deus renovar sua fé. Deixa o Espírito de Deus renovar sua alegria. Deixa o Espírito de Deus renovar sua força. Deixa o Espírito de Deus hoje te fazer de novo caminhar como alguém que sabe para onde vai. Assim diz o Senhor: nessa noite eu dou entendimento à minha igreja. Aleluia! O Senhor te dá entendimento, querido. Deus, tu disseste que os olhos dos cegos iam se abrir. Tu disseste que os surdos iam ouvir, que os mudos iam falar. Tu disseste que os aleijados iriam andar, Senhor. O Senhor disse que o morto ia viver. Recalabassuri cantaremi andaralabalabashíria. Recebe entendimento da parte de Deus, filho. Recebe revelação, filha, da parte de Deus. Recebe renovação das suas forças nessa noite. Pela fé, não se torne conformado, igreja. Não se torne conformada, igreja.